Olá, hoje nós vamos falar dos modal verbs ou verbos modais. Os modal verbs ou verbos modais são verbos que modificam ou acrescentam informações ao verbo principal da frase. Estes verbos têm as seguintes características. Estes verbos não mudam de acordo com o sujeito. Neste caso, os sujeitos I, you, he, she, it, we e they. Por exemplo, se tivéssemos como modal verb o can, para cada sujeito íamos usar o can sem ser modificado. Por exemplo, seria I can, you can, he can, she can, it can, we can e they can. Os modal verbs também não mudam com o tempo verbal, ou seja, não mudam quando está-se a falar de presente, passado ou futuro. Nós temos como modal verbs comuns as seguintes expressões: can, could, may, might, must, shall, should e would. O can, dependendo da pessoa, pode ser traduzido como posso ou pode, e por aí em diante. O can é usado para expressar habilidade, permissão, possibilidade, pedido e sugestão. Vejamos alguns exemplos do uso do can. You can go to school now. Neste caso, aqui o can é usado para expressar a habilidade do sujeito de ir, neste caso, à escola. Outro caso que temos é I can do it. Novamente, aqui é traduzido como eu posso fazer isso. Neste caso, expressa a habilidade que o sujeito tem de fazer uma certa coisa. O mesmo temos na frase anterior, que é traduzido como tu podes ir à escola agora. Neste caso, refere-se à habilidade. Outro exemplo que temos é can I lend you a car? Que traduzido, posso te emprestar um carro. Neste caso, o can ele vem como uma forma de expressar permissão. Neste caso, pedir uma certa permissão. Neste caso, essa frase é traduzida como posso te emprestar um carro. O outro exemplo que temos de frase é that shoes can be expensive. Neste caso, essa frase é traduzida como aqueles sapatos podem ser caros. Neste caso, está-se a expressar a possibilidade dos sapatos serem caros por meio do uso do can. Outro modal verb muito usado é o could, que dependendo do sujeito pode significar poderia ou poderiam, ou por aí em diante, dependendo do sujeito. O could é usado para expressar habilidade, possibilidade, pedido educado e sugestão. Temos como exemplo I could be there, but I wasn't feeling good. Neste caso, essa frase é traduzida como eu poderia estar lá, mas eu não estava a me sentir bem. Neste caso, aqui está-se a expressar a habilidade que o sujeito tinha de estar num certo lugar no passado. Outro exemplo que temos é could you borrow me a pen? Poderias tu me emprestar uma caneta? Neste caso, o could está a ser usado para pedir permissão. Ou também está a ser usado para fazer um pedido a um certo sujeito. Outro exemplo que temos é I think you could try a new business.
Nesse caso, essa frase é traduzida como: eu penso que tu poderias tentar um novo negócio. Neste caso, aqui está-se a expressar uma sugestão. Agora vamos para o may. O may, dependendo do sujeito, pode significar posso, pode e por aí em diante. O may é usado para expressar permissão, possibilidade e probabilidade. Vejamos alguns exemplos. May I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta? Neste caso, aqui o may está a expressar uma permissão. Outro exemplo que temos é: she may feel insecure about exposing her feelings. Ela poderá se sentir insegura acerca da exposição dos seus sentimentos. Neste caso, o may está a ser usado como uma possibilidade ou como uma probabilidade. Agora vamos para o might, que dependendo do sujeito pode significar pode ou posso e por aí em diante. O might é usado para expressar possibilidade e probabilidade. Por exemplo, she might find someone better. Ela poderá encontrar alguém melhor. Esta é uma possibilidade. Outro exemplo, he might be jealous. Ele pode ser invejoso. Neste caso, é uma possibilidade. O might está a ser usado para expressar uma possibilidade. Agora vamos para o must. O must ele é usado para expressar obrigação, dedução lógica e forte probabilidade. Ele é traduzido como deve ou deveriam e assim por diante, dependendo do sujeito. Exemplo: you must go to school. Neste caso, essa frase é traduzida como tu deves ir à escola. Neste caso, o deve, que é o must, é uma obrigação e não um pedido ou uma sugestão. Outro exemplo que temos é: based on the things I saw, she must be a liar. Neste caso, o must está a ser usado para ter uma dedução lógica ou uma forte probabilidade. Então aqui a frase é traduzida como: baseado nas coisas que eu vi, ela deve ser uma mentirosa. Então aqui é uma dedução lógica baseada no fato de que o sujeito fez algumas coisas que indicam que esse tal sujeito é um mentiroso, mentirosa neste caso. Agora vamos para o shall. O shall é usado principalmente em perguntas quando nós queremos fazer convites ou oferecer ajuda. Este termo não tem uma tradução direta. Exemplos: shall I help you? Posso te ajudar? Ou deveria eu te ajudar? Shall we go out later? Iremos sair mais tarde. Então, no primeiro caso, aqui está-se a expressar, neste caso, está-se a tentar saber se pode ou não ajudar uma certa pessoa. Neste caso, está-se a falar de um pedido. No outro caso, também estamos a usar o shall para fazer um pedido. Neste caso, o sujeito faz o pedido a um outro sujeito para tentar saber se pode ou não sair com esse tal sujeito mais tarde. Agora nós vamos para o modal verb should, que é traduzido como deve ou devem, e dependendo do sujeito pode ter outros significados. O should ele é usado para expressar conselho, recomendação e probabilidade.
Exemplo, you should ask for forgiveness, que é traduzido como tu deves pedir perdão. Neste caso, aqui está-se a expressar um conselho, apesar de essa expressão should ser traduzida como deve. Este deve não é traduzido no sentido de obrigação, mas no sentido de conselho. Outro exemplo que temos é you should give a try, que é traduzido como você deve tentar. Neste caso, o should, ele dá a ideia de conselho, não que seja obrigatório, neste caso que a pessoa tente. Would. O would também não tem uma tradução direta, mas ele é usado para expressar condição, cortesia e pedido educado. Como exemplo temos I would like to eat fish and chips. Eu gostaria de comer peixe e batatas fritas neste caso. Então, para não ter que dizer I want, que é uma forma que não soa muito cortês, nós podemos dizer I would like. Ao invés de dizer I want to eat fish and chips, que seria eu quero comer peixe e batatas fritas, nós podemos dizer I would like to eat fish and chips, que seria eu gostaria de comer peixe e batatas fritas, que é uma forma mais educada de dizer as coisas. Outro exemplo que temos é would you open the door for me? Poderias abrir a porta para mim? Neste caso, está-se a expressar um pedido. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva e peço que apresentem os vossos comentários, as vossas dúvidas, que eu estarei apto para respondê-las.